A importância da oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, lemos palavras que colocam uma importância tremenda na oração. Ali está escrito: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quando paramos para pesar o significado destas palavras, então notamos a conexão em que elas são encontradas. O Filho de Deus, inteligente, é levado a dizer: eu tenho que orar, orar, orar. Eu tenho que colocar toda a minha energia e todo o meu coração em oração. Não importa o que mais eu faça, eu tenho que orar. A versão revisada é mais forte do que a autorizada e diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Note os todos, com toda a oração, em todo o tempo, com toda a perseverança por todos os santos. Note a força das palavras: oração, súplica, perseverança. Note, mais uma vez, a forte expressão, vigiando, que literalmente é estando alerta, não dormir. Paulo entendeu a preguiça das pessoas e especialmente a preguiça para a oração. Geralmente, oramos de forma preguiçosa. Geralmente, a igreja e os indivíduos começam a busca por uma grande bênção em oração e de repente param, não persistem, desistem. Eu queria que estas palavras, sejam vigilantes em oração, pudessem queimar em nossos corações. Eu queria que este versículo inteiro pudesse queimar em nossos corações. Mas porque esta oração constante, persistente, vigilante e vencedora é tão necessária? Primeiro, porque existe o diabo. Ele é astuto, tem poder e nunca descansa. Está sempre querendo a queda dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus tornam-se negligentes em oração, o diabo alcança seu objetivo. Este é o pensamento do contexto. O versículo 12 de Efésios capítulo 6 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No versículo 13 está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em seguida, vemos uma descrição de diferentes partes da armadura de um cristão que nós precisamos vestir se quisermos prevalecer contra o diabo e suas grandes persuasões. Então, Paulo chega ao clímax no versículo 18, dizendo que devemos orar por todas as coisas. Uma oração constante, persistente, incansável e vigilante no Espírito Santo, ou então todas as coisas darão em nada. Segunda razão para a oração constante, persistente, vigilante e vencedora é que a oração é a forma apontada por Deus de obter coisas, e o grande motivo da falta de experiência em nossa vida e em nossa obra é a negligência em oração. Tiago mostra isso no 4º capítulo, versículo 2 de sua epístola. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Estas palavras contêm o segredo da pobreza e a falta de poder da maioria dos cristãos. Negligência em oração. Por que muitos cristãos perguntam: eu faço tão poucos progressos em minha vida cristã? Negligência em oração.
Deus responde: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Por que? Muitos ministros perguntam. Eu vejo tão poucos frutos em meus trabalhos. Novamente, Deus responde: negligência em oração. Você não tem porque não pede. Por que? Muitos professores de escola dominical perguntam: eu vejo tão poucas pessoas em minhas aulas de escola dominical? Deus continua respondendo: negligência em oração. Você não tem porque não pede. Por que? Ministros e a igreja pergunta. A igreja de Cristo se posiciona tão pouco contra a descrença e o engano do pecado e do mundo. Mais uma vez, ouvimos Deus responder: negligência em oração. Você não tem porque não pede. Terceira razão para uma oração constante, persistente, vigilante e vencedora é que aqueles homens que Deus separou para serem um padrão para os outros cristãos, os apóstolos, tinham a oração como a coisa mais importante de suas vidas. Quando as numerosas responsabilidades da igreja vieram sobre eles, eles reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. É evidente pelo que Paulo escreveu às igrejas e aos indivíduos sobre oração que muito de seu tempo, força e pensamento era dirigido para a oração. Todos os grandes homens de Deus, fora da Bíblia, têm sido homens de oração. Eles se distinguiam uns dos outros em muitas maneiras, mas em uma coisa eles se pareciam. Mas há ainda uma razão mais pesada para esta oração constante, vigilante e vencedora. É que a oração ocupava um lugar e tinha um papel importante na vida de nosso Senhor enquanto esteve na terra. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. O dia anterior tinha sido muito cansativo e movimentado, mas Jesus abreviou suas horas de sono para que pudesse levantar mais cedo e se entregar ao seu tempo de oração. Veja novamente Lucas capítulo 6, versículo 12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. O nosso Salvador Jesus Cristo achou necessário passar a noite toda em oração. As palavras orar e oração são usadas pelo menos 25 vezes, conectando-se aos relatos contidos nos 4 evangelhos sobre a vida de Jesus. E sua oração é mencionada em lugares onde estas palavras não são usadas. Evidentemente, a oração tomava de Jesus muito tempo e força, e um homem ou uma mulher que não passa muito tempo em oração não pode ser chamado de seguidor de Jesus Cristo. Existe outra razão para uma oração constante, persistente, vigilante e vencedora, que parece ser até mesmo mais forte do que isso, literalmente. Oração é a parte mais importante do ministério atual de nosso Senhor. O ministério de Cristo não acabou com sua morte. Seu trabalho aqui terminou, mas quando ele ressuscitou e voltou para a destra do Pai, ele começou um outro trabalho para nós, tão importante quanto o que havia feito antes. Isso não pode ser separado de seu trabalho anterior, pois é necessário para completar a nossa salvação. Através desse trabalho, ele completa nossa salvação. Lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 25. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele,
porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Este versículo nos diz que Jesus é capaz de nos salvar, não apenas em partes, mas totalmente, completamente, com absoluta perfeição, porque ele não morreu por acaso, mas para que todos pudessem viver. O versículo também nos diz para qual propósito ele vive agora: para pedir a Deus em nosso favor, para orar. Essa é a principal atividade dele nesses dias. É pelas suas orações que ele nos salva. O mesmo pensamento pode ser encontrado no desafio marcante e triunfante de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 34, que diz: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Se temos comunhão com Jesus Cristo em sua obra atual, precisamos passar tempo em oração. Precisamos nos entregar à oração de forma constante, persistente, vigilante e vencedora. Eu não conheço nada que tenha me impressionado tanto quanto a importância de orar em todo o tempo, constantemente. Considerando isso como a principal atividade de meu Senhor que ressuscitou, eu quero ter comunhão com Ele e tenho pedido ao Pai que não importa o que Ele me peça, que em todos os momentos eu possa ser um intercessor, um homem que saiba orar e que passe muito tempo em oração.